Alguna vez te has detenido, y realmente has sentido é o peso de la eternidade. Não é o final fugaz de la vida, no la tranquila finalidade de la muerte, sino é o lapso infinito de tiempo mais alá de la compreensão. La maioria de nosotros tememos a la muerte, é o final de nuestra historia personal. Sin embargo, se somos honestos, é o pensamento de la eternidade, lo infinito, lo ilimitado, lo atemporal, a menudo nos aterroriza aún mais. Por que es eso? Por que lo interminável se siente mais pesado que lo finito? Por que o infinito acecha nuestras mentes más que la conclusão última de la existência? Hoje vamos a explorar esta pergunta profunda, uma pergunta que toca os rincones mais profundos de la consciência humana, la espiritualidade y nuestra compreensão de la vida misma. A ideia de la eternidade é tão antiga como é o pensamento humano mesmo. Filósofos, místicos y sabios de todas as culturas han luchado com a noção de existência infinita. A eternidade não se trata solo de tempo infinito, se trata de consciência infinita, experiência infinita e o infinito. Compreender nuestro miedo à la eternidade não é simplesmente exercício intelectual. É viagem ao coração de lo que significa ser humano, enfrentar lo ilimitado, y navegar por la tensão entre nuestras vidas temporales, y é o horizonte infinito. Esta reflexão da forma a como vivimos, como percebimos la vida y la muerte, y como nos acercamos a los mistérios que se encontram mais alá del mundo material. Tememos los finales porque são desconhecidos, pero los finales são finitos, tienen limites, são uma história com uma última página, viagem com destino. La eternidade, sin embargo, não tiene limites. Se extiende mais alá de la compreensão, mais alá de la imaginação, mais alá de la comodidade. Es por eso que despierta miedo primordial em nosotros, miedo sutil, generalizado y profundamente existencial. Para enfrentar nuestro miedo, primeiro devemos entender lo que representa a eternidade. A eternidade não é simplesmente tempo infinito, é atemporal, é a experiência de la existência sin cesar. Os filósofos han debatido durante muito tempo se a eternidade é estado, deve ser estado de consciência. Em las tradições espirituales, a eternidade a menudo se associa com lo divino, lo infinito, a realidade última que transcende nuestra percepção ordinária. É estado em el que a individualidade y la temporalidade se dissolvem em todo maior. Pero, paradogicamente, quanto mais nos imaginamos a nós outros mesmos em esta extensão infinita, mais nos enfrentamos à imensidade de nuestra própria consciência y ao gran peso de la existência interminável. Tememos a la eternidade porque despoja las anclas familiares de la vida, nascimento, crescimento, decadência y muerte. Em la eternidade não há princípio nem fim, solo a existência mesma. Y para os seres finitos como nós outros, esto pode parecer abrumadoramente estranho, incluso amenazante. La muerte es finita, é momento, podemos visualizá-lo, podemos preparar-nos para elo, podemos imaginar o final de nuestra história. Pero a eternidade não tiene limites. Es consciência infinita, tempo infinito, possibilidade infinita. La mente humana, condicionada por comienzos y finales, lucha por compreender o infinito. Psicologicamente, estamos programados para entender a vida em términos de ciclos: nascimento, crescimento, experiência y muerte. A eternidade rompe este patrão. Desafia nuestras construções mentales y nos obriga a enfrentar lo incompreensível.
Esta confrontação despierta uma profunda ansiedade. Tememos o infinito porque expone os limites de nossa compreensão, nosso controle e incluso nossa identidade. Em las enseñanzas místicas, este medo a menudo se descreve como o terror do infinito. O infinito nos hostil, pero es vasto, misterioso y está mais alá de nossa capacidade de contenerlo. Quando imaginamos a existência eterna, nos vemos obrigados a enfrentar nossa própria pequenez, nossa finitude y la delicada naturaleza de nossas identidades temporales. Filósofos desde Platão hasta Heidegger han reflexionado sobre a eternidade y la percepção humana. Platão hablaba de las formas eternas, uma realidade atemporal mais alá do mundo material, mientras que Heidegger advertia que a ansiedade humana surge quando nos enfrentamos a las infinitas possibilidades de la existência. Las tradições espirituales a menudo enmarcam a eternidade como estado de união com o divino. Em muitas enseñanzas, o medo à eternidade não é defecto, sino signo de consciência despierta. O infinito não deve ser conquistado, deve ser experimentado com consciência, presença y aceptação. Considere a noção mística de consciência atemporal. Quando tememos a eternidade, nos resistimos à natureza ilimitada do ser. Quando lo abrasamos, despertamos a imensidade da consciência, a riqueza de la existência mais alá de los limites, y la profunda profundidade de la vida mesma. Aqui está a parada. Hoje tememos o final, pero tememos aún mais lo que vendrá después. Los finales são quantidades conhecidas, pero o infinito é horizonte desconhecido. Em certo sentido, nosso medo à eternidade é medo ao yo, la consciência perdurável que permanece depois de que todo o demás haya cesado. Este medo não é meramente intelectual, é existencial. Refleja nossa luta por reconciliar nossa existência temporal com a noção de ser infinito. Nos desafia a expandir nossas mentes, despertar nossa consciência y enfrentar o sublime mistério de la existência mesma. Sin embargo, dentro de este medo se encontra uma oportunidade. A consciência mesma de la eternidade nos permite viver mais plenamente em el presente. O infinito não é uma trampa, sino uma invitação, lamado a despertar a la profunda profundidade y maravilha do ser, a comprometer-se conscientemente com la vida y a trascender las limitações de la percepção ordinária. Como podemos acercar-nos à eternidade sem medo, cultivando a presença, a consciência y a aceptação? Ao compreender que a eternidade não é uma ameaça, sino continuo de experiência que se estende mais alá de nossa compreensão limitada. Abrasando o infinito de pequenas maneiras, através de la atenção plena, la meditação, la criatividade y la conexão com o divino. O medo à eternidade nos ensina humildade, paciência y coragem. Nos recuerda que nossas vidas são preciosas no porque terminem, sino porque são momentos dentro do infinito. La clave não é escapar de la eternidade, sino despertar a ela, viver conscientemente dentro de seu vasto abraço y encontrar la liberdade em el horizonte infinito. Agora los invito a reflexionar. Temem o final de la vida ou la eternidade que pode seguir? Como da forma esta perspectiva la forma em que vives, sueñas y te conectas com o mundo. Comparta seus pensamentos em los comentários a continuação. Tus reflexiones podem generar conhecimento y diálogo para outros navegando por los mistérios de la eternidade, la consciência y la existência.
Para continuar explorando estas perguntas profundas, subscreva-se a mi boletim informativo. Cada semana, profundizamos em los mistérios mais profundos de la vida. É o propósito Y, é o despertar espiritual, guiando-te hacia uma forma de ser mais consciente Y valiente. Tememos mais a la eternidade, que ao final, porque é o infinito, desafia os limites mesmos de nuestra compreensão. Não é uma ameaça para a vida mesma, sino um espejo que refleja a natureza ilimitada de la consciência Y la existência. Sin embargo, dentro de este medo se encontra uma profunda oportunidade. É o infinito invita ao despertar, ao compromisso consciente Y a la presencia. Nos lama a trascender las limitações de la percepção ordinária, Y abrasar la imensidade de la vida com coragem, curiosidade Y gracia. No temas a la eternidade, abrasa-la. Deixa que te guie a viver plenamente, amar profundamente Y despertar ao potencial infinito de tu próprio ser. Em esto radica a verdadeira liberação, é o propósito mais profundo Y la máxima liberdade de consciência.